Isso significa que se agora o PT ganha no primeiro turno, o discurso de que houve algo de muito errado na sociedade brasileira que aconteceu de 2015 a 2018. Houve um hiato assim, irracional, onde as pessoas enlouqueceram, elas foram alvos de discursos fascistoides, aí surge uma elite branca muito malvada e derruba uma presidente democraticamente eleita, blá blá blá. Esse discurso que eles fizeram na época do impeachment volta com toda a força. Eu vou lhe dar. A vitória do Lula no primeiro turno, alguém poderia dizer, não muda nada, porque se ele vencer no segundo turno, no primeiro turno, ele vai ser presidente do mesmo jeito, então qual é a diferença? Por que você está tão preocupado no primeiro turno e no segundo turno? Se vai dar no mesmo. A questão é que não dá no mesmo. Por que não dá no mesmo? Qualquer presidente, qualquer cargo executivo que vence uma eleição, quando ele vence uma eleição, ele pode vencer essa eleição em diversas circunstâncias. Então ele pode vencer uma eleição, por exemplo, onde você tem uma enorme quantidade de votos nulo, que aliás é uma posição de orientação do MBL, onde você tem muito voto nulo, você tem muita abstenção. E o que é que provoca isso na vitória do candidato? Isso provoca uma deslegitimação. Então ele assume as rédeas do país deslegitimado. Por quê? Porque parte significativa da população mostrou nas urnas que não queria aquele resultado de jeito nenhum, votando nulo ou simplesmente não indo para a eleição. Então ele já chega diferente. E quais as implicações disso? São várias consequências. Primeira coisa, ele já chega mais fraco perante toda a sociedade. Então todos os seus apoiadores entendem de cara que o projeto dele é um projeto fraco, que o projeto dele conseguiu vencer de raspão, conseguiu chegar com fraqueza, conseguiu chegar com dificuldade. Isso provoca uma série de medidas estratégicas. Então o cara chega numa eleição muito contenciosa e ele não vai lá tomar as medidas mais duras do plano de governo. Ele não vai começar a fazer logo tudo o que ele quer. Ele vai devagarzinho, ele vai recuando, ele vai com muitos meandros táticos. Por quê? Porque ele sabe que ele ganhou uma eleição enfraquecido. Então isso é normal. O cara começa a agir desse jeito. Outra coisa, os agentes políticos, prestem atenção, os agentes políticos, eles veem isso também. Então chega lá a base do Lula ou a mirrada oposição que o Lula vai ter e as pessoas vão perceber isso. Ah, não, o cara ganhou no segundo turno numa eleição muito apertada e com muito voto nulo e com muita abstenção. Então ele não tem essa força toda, a gente vai fazer uma oposição mais aguerrida, porque nós vamos ter espaço institucional para isso. Esse governo já chega, né, meio mambembe, e daí a oposição cresce, e daí o governo tende a recuar, e daí ele tende a não emplacar logo todas as medidas que ele quer. Esse é o cenário de uma eleição dividida. Ou seja, é uma eleição que o Lula ganha no segundo turno, por uma margem apertada, com muito voto nulo e com muita abstenção. Ok? Cenário 1. Agora vamos lá para o cenário 2. No cenário 2, indo para o extremo, a gente tem uma vitória no primeiro turno. O que significa uma vitória no primeiro turno? Significa uma vitória que é, na prática, incontestada. Ou seja, o sujeito era tão mais forte do que as opções contra ele, que ele não precisou sequer ir ao segundo turno. Ele já liquidou a eleição no primeiro turno. Ainda que, obviamente, ele não ganhe no primeiro turno com 100% dos votos, ninguém ganha no primeiro turno com 100% dos votos. O simbolismo de ganhar no primeiro turno significa ganhar de forma incontestável. Você venceu de forma incontestável. Então, aplicando o mesmo raciocínio que eu fiz à opção anterior, quais são as implicações? Primeira implicação, o cara já chega com sanha de poder. Então ele já vai pra cima com todos os pontos mais duros, mais cáusticos do plano de governo dele, com todas as suas ambições, e entendendo o Lula, isso significa revogação de teto de gastos, revogação de reforma administrativa, regulação da mídia, etc. Todo esse pacote Lula, ele vai ser colocado com mais força, porque ele tem mais poder para fazer isso. Ele chega com mais poder, ele chega com mais legitimidade. Segundo ponto, os agentes políticos todos em torno sentem que o sujeito chegou com muita força. Então a oposição fica débil, ela fica assustada, há um reposicionamento de toda a base junto, ou seja, todo mundo se aglutina, e isso no caso do Lula já é poderoso, porque ele já tem uma base muito forte. Ele já tá reunindo todo mundo. Não, aí você pode anotar, e se o Lula vence no primeiro turno, setores até da centro-direita
principalmente no Congresso Nacional, vão se aliar ao Lula. De média, porque o cara ganhou no primeiro turno. Exatamente. Então, assim, a oposição será muito pequena. Muito pequena. Muito pequena, porque muitos aí que se dizem contra o PT, se o Lula ganhar com mais de 50% dos votos, obviamente no primeiro turno, essa galera vai rapidinho pro Lula. Rapidinho. Exatamente. Já vão se unir ali, já não tenha dúvida, já do dia 3 de outubro já começa o Congresso a se redesenhar, a ver quem, por exemplo, vai assumir a presidência da Câmara. E não tenham dúvidas de que se o Lula vencer com essa ampla vantagem aí no primeiro turno, setores da centro-direita já vão migrar para fazer um grande acordo com o Lula. Tanto para salvar a própria pele, tanto para, o sujeito ali que foi eleito à base da compra de votos ali, à base de muita emenda do orçamento secreto, ele vai querer também a emenda do orçamento secreto no governo Lula. Exatamente. Ele não vai querer ficar mal, ele vai achar que as pessoas ali que votaram nele também votaram no Lula. E aí vai rapidinho lá pra base do Lula. Pois é, outra coisa. O PT, historicamente, galera. O PT jamais ganhou no primeiro turno. Isso nunca aconteceu. No ápice de popularidade do Lula, quando ele estava com 80% de popularidade, o governo amplamente avaliado positivamente, o PT não ganhou no primeiro turno. Isso significa que se agora o PT ganha no primeiro turno, o discurso de que houve algo de muito errado na sociedade brasileira, que aconteceu de 2015 a 2018. Houve um hiato, assim, irracional, onde as pessoas enlouqueceram, elas foram alvos de discursos fascistoides, aí surge uma elite branca muito malvada e derruba uma presidente democraticamente eleita, blá, blá, blá. Esse discurso que eles fizeram na época do impeachment volta com toda a força. Volta com toda a força, porque realmente parece que houve um hiato entre uma longa era PT, ou seja, você tem uma era PT de 2002 a 2016, há um hiato em 16 com o Bolsonaro e a retomada da era PT em 2022 como um triunfo histórico jamais visto na história deste país. E aí ele vai dizer, nunca o PT ganhou no primeiro turno e agora o PT ganhou no primeiro turno contra o Bolsonaro. O que significa claramente que o projeto do PT está sendo legitimado de forma ampla e incontestável. Então isso tem uma diferença grande, isso tem uma diferença prática na articulação interna da Câmara dos Deputados, tem uma diferença simbólica, tem uma diferença no coração da própria oposição, que fica muito chocado e débil. Por exemplo, eu conheço vários bolsonaristas, o cara lá do meu prédio, eu sempre falo dele, né? Ele é bolsonarista, o síndico do prédio, ele é bolsonarista e tal. Ele acha que o Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno. E ele, outro dia eu encontrei com ele e disse, eu tô muito tenso aqui, não sei o quê. Por que você tá tenso? Ele, não, eu tô tenso porque, velho, a gente tem que terminar esse negócio logo, né, no primeiro turno, a gente tem que ganhar aqui no primeiro turno. Então o cara tá agoniado. E aí imagine o inverso. O Café com Ferri, né? Postou, Café com Ferri virou um puta bolsonarista maluco. Ele postou uma pesquisa lá, sabe-se lá da onde, né? Enfim, que o Bolsonaro tá com 45% e o Lula com 31%. Essa pesquisa é tirar do cu, né? Aí eles mandaram outra, que olha só, tem todos os... vou apontar aqui assim, pra ver se a galera consegue ver. Não dá pra ver? Bom, mas é como se fosse uma... Manda pra quem? Mandar pra você. Uma pesquisa Brás, sei lá o quê, que eles começam a divulgar na rede de notícias falsas do bolsonarismo, como se fosse uma pesquisa, enfim, minimamente razoável. E aí eles colocam igual, como se fosse... Cara, boa pergunta. Senão dá pra derrubar. Às vezes pode até ser, cara. Eu lembro em 2020, uma pesquisa que era registrada no TSE, era... Agora me fugiu o nome, mas já eu lembro. Que era um órgão de pesquisa que tinha ligações fortíssimas com o PSB, e todas as pesquisas davam o Márcio França ganhando a Prefeitura de São Paulo, né? Tanto que a gente até entrou na justiça contra ela e conseguiu tirar do ar. Mas, cara, tem várias, até mesmo registrado no TSE. Cadê aí, ó? Aí, ó. Parece uma pesquisa do Ibope na Globo. Caralho, eu mandei errado. Não, pelo amor de Deus. Não. É isso. Tá escrito IPEC. É uma pesquisa falsa. É isso aí. Total, né? Isso aí tá circulando, cara. Isso aí mandou... Eu recebi em grupos de amigo meu, de pessoas, enfim, com ensino superior completo, pós-graduações. Acreditando isso aqui. Que o Bolsonaro tá 44 e o Lula 35.
Então, eu não tenho dúvida que os bolsonaristas acreditam nisso. E o Bolsonaro faz de tudo, né, pra esse tipo de argumento, né? O Bolsonaro começou a dizer há pouco tempo que se ele não ganhar no primeiro turno com 60% dos votos, aconteceu algo de errado no TSE. O que ele tá querendo dizer aí? Né? Ele tá, obviamente, enfim, dando ali falando, olha, se o Lula ganhar no primeiro turno, é porque, assim, algo realmente foi uma roubalheira, clara. Não, eles vão dizer de imediato que foi uma roubalheira. Esse tipo de argumento dele é pra, no mínimo, tentar levar a eleição pro segundo turno. Exato. Né? Exatamente. Pra falar, enfim. Pois é. Então, assim, diante desse cenário, que é um cenário muito preocupante... Agora tira essa fake news aqui, antes que a gente... Esse cenário... Ó, isso é fake, tá? Ele é muito preocupante, inclusive, para a continuidade do MBL. Não em termos, óbvio, a continuidade da estrutura Movimento Brasil Livre. Hoje a gente tem uma estrutura bem melhor, a gente tem academia, a gente tem várias fontes de renda a partir, né, da internet, YouTube, a própria academia que é paga, que também cria uma âncora financeira. A gente tem as pessoas que estão na gincana. Enfim, a gente tem um trabalhozinho assim, consistente, sólido e que aparentemente tem dado resultado muito certo com o que a gente está fazendo.